e a que gerir. Haverá escolas mais necessitadas do que outras, por exemplo. Achas que isto acontece? E eu, Eu sei que a pergunta é assim, a coisa eu sei que a muito, pergunta é... foi muito simplificada e a resposta não é assim tão simples Pois, eh, porque, porque nós temos realidades muito diferentes. Nós temos aquela redução de população que aconteceu, que tem menos gente nas escolas, que motivou a que escolas fechassem e que houvesse concentração de alunos nos agrupamentos escolares. Em concelhos mais urbanos, isso não representa nada, mas em concelhos mais rurais representa que as crianças se levantam às 6 da manhã para começarem as suas aulas às 8h30 e acabam a chegar a casa às 6 da tarde, às 7 da tarde. Portanto, temos logo essas desigualdades. Depois também sabemos que as escolas têm realidades diferentes até ao nível dos professores, que temos os professores, tal como as pessoas, são muito diferentes na forma como exercem a sua atividade, por mais que tenhamos conteúdos programáticos balizados. Depois, a mesma turma com diferentes professores na mesma matéria tem resultados diferentes. E depois ainda temos as componentes relacionadas com a articulação da rede escolar, que nós vemos. Nós temos as escolas públicas, nós temos as escolas privadas, que são pertencentes a grupos empresariais ou que são pertencentes a organizações sociais. E depois temos ainda escolas que são propriedade dos municípios, como por exemplo acontece no território com várias escolas profissionais que são detidas pelos municípios e que têm realidades também diferentes. E no fim disto tudo, às vezes, a articulação da rede e da oferta formativa não é feita tendo em conta e em vista aquilo que pode ser melhor proporcionado aos alunos, mas sim os interesses políticos. Por exemplo, aqui em Felgueiras aconteceu, num mandato anterior, ainda com o PSD, em que claramente, fruto de incompatibilidades entre a gestão da escola profissional e os vereadores e o executivo da Câmara, se desprestigiou a escola profissional de Felgueiras, abrindo a porta para que as escolas de ensino superior público, de ensino público, que secundário deveriam ter uma outra oferta formativa, tivessem oferta praticamente concorrencial. E, portanto, nós estamos a desvirtuar aquilo que é a organização. Não nos podemos esquecer que esta descentralização de competências está a ser gerida pelo Ministério da Administração Interna, portanto, pelo nosso enorme e irrevogável ministro Eduardo Cabrita. Mas só um exemplo muito concreto de que as coisas, quando são transferidas para o nível municipal, não implicam claramente que vão ser bem geridas, foi o exemplo agora da pandemia e do acesso aos meios digitais. Reparem, nós temos autarquias que mesmo quando o governo anunciou que iria distribuir equipamentos informáticos, equipamentos de acesso à rede internet, que ainda estão para chegar, não é? Portanto, é um processo que não acabou. Houve autarquias que rapidamente se puseram ao caminho e entregaram e investiram do seu orçamento em o que tinham Lisboa. E o que não tinham. Não só em Lisboa, tivemos Sim, Lousada, tivemos Vizela, tivemos... Sim, Mas, sim. e logo aí, repara, na educação, que também é um apoio social, Sim. houve logo uma limitação de alunos que ou não tinham acesso à rede, ou só tinham telemóveis para assistir às aulas. Claramente logo aí, essas crianças foram claramente penalizadas na sua aprendizagem, não foram durante 3 meses, foi durante 6 meses, durante 9 meses, portanto, claramente penalizadas na sua aprendizagem. Reparem, aqui em Felgueiras, a autarquia fez um concurso para comprar 150 computadores, num investimento de 150 mil euros, e o concurso ficou deserto porque as condições não era possível que ninguém conseguisse entrar naquele concurso. E, portanto, houve claramente gente que ficou sem acesso à educação. Muita. E, portanto, logo aí se penalizou. Ou seja, reparemos, nós estamos a falar de uma intervenção que era pedida aos municípios, que os municípios foram, uns deram, outros não deram, uns deram melhor, outros deram pior, e logo aí se criou uma diferenciação clara e uma dificuldade no acesso à aprendizagem, que é um valor absolutamente fundamental Essencial. para nós conseguirmos que as nossas
que os nossos jovens consigam mudar de vida. Reparem, e aqueles que nós queremos e que têm mais dificuldades para mudar de vida são aqueles que mais uma vez voltaram a ser penalizados. Exatamente. Não foram aqueles que têm capacidade de acesso à rede. Ou seja, nós continuamos sempre a penalizar os mesmos. E neste caso, as autarquias estavam perto do problema e umas tiveram e outras não tiveram. Mas terá sido só porque umas têm capacidade e as outras não? Não, eu acho que tem mesmo a ver com o bolo financeiro que é distribuído para cada um. Não é? Nós temos que pensar sempre nisso. As autarquias darão resposta de acordo com o valor financeiro disponível para isso. Mas então o que o Hélder disse foi que houve municípios que conseguiram, outros não. Uns deram, outros não. E outros que tiveram competências para o fazer e outros que não tiveram competências. E outros que tiveram estratégias políticas para o fazer e outros que não tiveram estratégias políticas para o fazer. Mas se é esse o problema, vamos ter sempre esse problema, porque há pessoas mais competentes e outras menos. Não é? Mas lá está, mas isso é que voltamos ao mesmo. A descentralização, para mim, tem dois vetores essenciais. Orçamento. As coisas têm que ser transferidas com orçamento. Dois, tem que haver transparência e controlo. O controlo é absolutamente fundamental para que as coisas sejam bem feitas. Caso contrário... Vai ser. É o que é. É por isso que também estamos como estamos, não é? Muito bem. Meus senhores, estamos já na parte final. Chegamos ao fim. Os portões estão para fechar. Temos apenas as nossas ofertas semanais do costume. Esta semana, como estão os dois, eu até vos vou pedir, vou pegar aqui uma rasteira ao Hélder, Ana, e vou-lhe também pedir uma sugestão para esta semana. A sugestão musical fica só a teu cargo, e vou-te pedir a tua sugestão semanal, a sugestão que tens para dar para este fim de semana. Qual é a tua sugestão, Ana? Mas depois vou pedir uma ao Hélder também. Ora, então, como não podia deixar de ser, visitem a cidade de Amarante, aproveitem para usufruir das nossas termas e de um programa de saúde e de termalismo nas nossas termas de Amarante. O fim de semana está propício, apesar de hoje estar o tempo mais ou menos chuvoso, amanhã dá um dia de sol, por isso... Mas as termas são boas, mas é lá dentro, não é cá fora. Por isso mesmo para hoje, não para hoje é ótimo. Para hoje, amanhã já um passeio pela cidade, pela Marginal do Rio, uma ou direita ou esquerda, estão as duas em transformação, Muito bem. E sintam-se convidados. Visitar Amarante. Hélder, qual é a tua sugestão para este fim de semana, já agora? Desculpa lá ter pegado esta rasteira desta forma. Sem problema, é um prazer. A minha sugestão, obviamente, é virem a Felgueiras. Também há termas em Felgueiras? Não há termas em Felgueiras, mas há, por exemplo, e é a minha recomendação, por exemplo, um lanche com os doces tradicionais de Felgueiras, umas cavaquinhas de pão de ló, uma visita à casa do pão de ló. Sou fã. E pode ser acompanhado por um verde também. Um bom vinho verde de Felgueiras também Felgueiras, é bom. Portanto... por acaso pode usufruir também de alguns monumentos, muitos monumentos românicos. Sim. Eu estou aqui no meio de vocês os dois. Eu não sei se isto depois na gravação vai ficar assim, mas nós estamos aqui nos dois. Eu estou no meio dos dois. Um de um lado, outro do outro. E eu também aqui... E isto eu estou aqui, moro aqui muito perto da lixa e, portanto, também fico entre os dois, entre Felgueiras e Amarante. Exato. E tenho a dizer, recomendo uma visita a Felgueiras e a Amarante. Eu acho que, recomendo o vinho verde de Felgueiras e de Amarante, portanto... e os doces também. E os doces de Amarante e os doces de Felgueiras, eu sou fã. Muito bem, ficam então as vossas sugestões ótimas. Eu estou já com água na boca, só de pensar no vinho verde e nos doces de Felgueiras e de Amarante. Vamos ficar então só para nos despedirmos com a tua sugestão musical, Ana. A minha sugestão, eu deixo duas. Uma por mim e uma pelo Hélder. Boa. Então Marisa com o tema Chuva e o Pedro Barroso com Menina dos Olhos d'Água. Também duas músicas fantásticas para ouvir enquanto relaxam nas termas ou enquanto comem um docinho de São Gonçalo. Vai ser difícil, então temos que escolher uma apenas. Vamos ficar com qual? Com a Marisa? Pode ser. A Marisa. Muito bem.
Então, obrigado a ti, Hélder. Obrigado, Ana. Para a semana estarão aqui as bancas de Baião, com a Ana Raquel Azevedo. Teremos também de Penafiel o Agostinho Guedes e do Marco de Canaveses o Leonardo João Machado. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado a ouvir. No YouTube, no Facebook, em podcast, na rádio, a todos, muito obrigado. Temos uma página no Facebook e no Instagram onde podem deixar um comentário, uma crítica ou até mesmo uma sugestão para temas que nós possamos discutir aqui no Mercado Semanal. Não tenha medo, é grátis. Para fechar os portões, ficamos então com a sugestão musical da Ana Ferreira, a Marisa, com Chuva. Como o dia... O de hoje está assim meio morrinhento. Nem é chuva, nem é nada. Isto é muita água. Meus amigos, boa semana. Boa semana. Obrigada, igualmente. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade, que o fogo do amor sob a chuva a instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade, que o fogo do amor sob a chuva a instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade.